A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 47. Se você tem curiosidade e quer saber quais são os conselhos que foram deixados no livro de Provérbios para que você tome boas decisões na sua vida, para que você entenda mais quem é Deus e conheça mais sobre a vontade de Deus na solução das situações da sua vida. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai crescer no conhecimento a respeito de Deus. Vamos ler aqui no versículo 4. Vou gravar a partir do versículo 4 porque a aula passada, que foi a aula de número 47, nós gravamos Provérbios, capítulo 25, versículos 1, 2 e 3. Meditamos apenas nesses 3 versículos porque o versículo 2, que fala sobre a glória de Deus, é realmente falar sobre a glória de Deus é falar sobre um assunto que não tem fim. A glória de Deus é imensa, Ele é grande, Ele é imenso, Ele é poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele formou todas as coisas e depois de tantos anos investigando e estudando, a humanidade ainda tem muitas coisas que são mistério, que ainda não sabe, que ainda não conhece e por isso a glória dos reis é tudo investigar. Os reis estão, os governos, os estados estão aplicando dinheiro, recursos financeiros para investir em pesquisas e descobertas e todos os dias os pesquisadores descobrem novas espécies de peixes, novas espécies de aves, novas espécies de animais e os que estudam a Terra e os planetas descobrem novas galáxias, novos planetas, novos terrenos, novos ambientes e essa descoberta que não para só nos mostra quão grande é o nosso Deus, quão glorioso é o nosso Deus. Quanto mais se busca conhecimento e instrução, mais se descobre que Deus é realmente imenso. Por isso que a aula passada, que é a aula de número 47, ficou totalmente concentrada em comentar o versículo 2 e depois no final nós comentamos a respeito do versículo 3, dizendo que a altura dos céus e a profundeza da terra e até o coração dos reis são infinitas, são de infinitas investigações. Por isso que o verso 3 fala que não há investigação alguma que possa suprir e dar todas as respostas para tudo aquilo que existe na altura dos céus, na profundeza da terra e no coração dos reis. Sempre, sempre haverá coisas que estarão no campo do desconhecido para nós. Não há investigação alguma que nós possamos fazer em relação a esses assuntos. O único que pode realmente investigar o que vai no coração dos reis, saber o que está no coração deles, é Deus. Lá no capítulo 21 de Provérbios, nós vemos que Deus fala aqui, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Só Deus, porque Ele é realmente grande, pode fazer o coração do rei se inclinar como ribeiro de água. Veja que o verso 1 fala que Deus ele pega o curso de águas e em um passe de mágica, em um piscar de olhos, Deus faz com que aquele ribeiro de águas mude a sua rota. Assim Deus pode fazer com o coração de um rei que está endurecido para uma causa, que está endurecido para uma questão. Se você tem uma causa na justiça, se você tem um problema que você não consegue resolver, saiba que Deus tem o poder de reverter o coração do juiz, de reverter o coração daquele que é o seu líder, o seu governador,
aquele que é o seu chefe, para um certo caminho que você está pedindo para Deus. Deus pode fazer isso num piscar de olhos. Ele pode fazer isso. Voltando para para o capítulo 25, para Deus existe investigação. Só Deus pode investigar a altura dos céus, a profundeza da terra e o coração dos reis. Agora vamos começar a meditar no versículo 4 a seguir. 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. O versículo 4 ele está dizendo: se você arrancar aquilo que não presta da prata, você vai conseguir colher o melhor dela e vai conseguir preparar um vaso que seja para o enfeite de uma casa, de um palácio, para a produção de uma bandeja de prata de excelência. O que esse versículo nos mostra é: tire tudo aquilo que não presta do seu coração, tire tudo aquilo que não presta dos seus pensamentos, tire tudo aquilo que não presta da sua alimentação, para que você terá uma boa saúde. Tire tudo aquilo que é escória da sua vida. Tire da sua vida, da sua agenda, aqueles amigos que são falsos, que ficam o tempo todo colocando você para baixo. Você fala que aquele seu amigo fica o tempo todo te abandonando, te traindo muitas vezes e você continua andando com essa pessoa. Tira a escória e você vai sair um vaso melhor. Você vai comece a ler livros, procurar amigos que estão preocupados em desenvolver sabedoria, conhecimento. Tira a escória de você ver a rede social dos outros, de você perder o seu tempo de vídeo em vídeo no TikTok, no Facebook. Você vai perdendo a sua vida. Por que você vai deixar a escória das outras pessoas, aquilo que é dos outros, tomar o teu tempo? Use a sua vida como uma prata escolhida, para que você possa ser um vaso para o fundidor. O fundidor é o nosso Deus. Dedique a sua vida para a leitura da palavra, para crescer na sabedoria, e Deus vai usar esse conhecimento que você está adquirindo para que você possa produzir coisas que são relevantes e que vão ajudar a você mesmo e as pessoas da sua família e as pessoas que precisam de ajuda. É por existirem tantas pessoas que hoje ficam gastando seu tempo na rede social, gastando seu tempo em descobrir como dominar sobre as outras pessoas, como tirar vantagem sobre as outras pessoas, que o mundo está ficando cada vez pior. Uma pesquisa mostrou que esta é a primeira geração em que os filhos são menos inteligentes do que os seus pais. Todas as gerações mostram que cada vez mais a informação, os estudos, o conhecimento foram fazendo a humanidade evoluir. E essa geração, de acordo com a pesquisa que foi feita, é a geração que pela primeira vez na história da humanidade tem menos conhecimento e menos capacidade do que a geração dos seus pais. Isso faz nos refletir o quanto essas coisas estão servindo como escória para a nossa vida. Tira da prata as escórias. Tira da sua vida as amizades que não te levam a lugar nenhum. Tira da sua vida o tempo gasto com rede social. Tira da sua vida aquilo que não traz produtividade. E você vai ser um vaso para Deus, para o fundidor, para que você possa ser útil. Verso 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. O ímpio é aquele que faz a injustiça, aquele que pratica a impiedade. A impiedade é a falta de piedade. A piedade é aquilo que é bom. Então, o ímpio, aquele que é ímpio, ele pratica a impiedade, ele pratica o que é ruim. Se você arranca da presença do rei
as pessoas que são ímpias, que estão na volta dele, o trono se firma na justiça. Veja que, mais uma vez, até o rei tem que eliminar os maus amigos. Se ele tem conselheiros ímpios, amigos que são ímpios, ele tem que arrancá-los para fora. Ele tem que colocar pessoas que são justas como seus amigos, como seus conselheiros. E é isso que faz o trono do rei se firmar na justiça. Versus, se até o rei tem que se cercar de bons amigos e bons conselheiros para que ele possa firmar o seu trono, quanto mais eu, quanto mais você. Nós precisamos arrancar a escória, aos maus amigos, os falsos amigos, os que não querem saber de sabedoria e de conhecimento, para que nós possamos nos juntar com pessoas que querem ter sabedoria e conhecimento para prosperar. Quer prosperar em tudo na vida, no relacionamento com Deus, no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, no relacionamento com seus pais, com seus filhos, na sua vida profissional, em tudo. Coloque para fora a escória. Verso 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Verso 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Então, os versículos 6 e 7 ensinam a humildade. Muitas pessoas, eu escutei um dia um pastor contando a história dele, de que ele organizou um evento e trabalhou ali durante vários dias para que a igreja pudesse receber um congresso. E ele esqueceu de reservar um lugar para que ele pudesse ficar ali na frente. E ele organizou todo aquele congresso e ele estava pregando, lá apresentando um sermão, e ele contou ali que ele delegou a tarefa no dia do evento para uma equipe, para uma empresa terceirizada, fazer a administração dos espaços. E eles colocaram na lista os nomes das pessoas que deveriam sentar naqueles lugares ali na frente que estavam com o lugar reservado. Mas ele esqueceu de reservar uma daquelas cadeiras para ele mesmo e ele disse que no dia do evento todos estavam ali participando e de repente ele chegou para se sentar ali e uma daquelas cadeiras, uma das pessoas faltou e ele pensou, vou sentar ali naquele lugar. E ele foi e se sentou ali e a equipe de seguranças foi e o retirou. Disse, você não pode ficar aqui porque o seu nome não está na lista. E ele olhou e lembrou, ele só está fazendo a tarefa dele. O segurança aqui está apenas fazendo a confirmação da lista que eu mesmo entreguei para eles fazerem e eles receberam a ordem de não deixar que nenhuma pessoa que não estivesse na lista se assentasse aqui. Então ele teve que ser colocado para fora e ele se sentiu confuso. E ele estava pregando agora e contando sobre essa história e dizendo que ele estava ali se sentindo naquele momento desonrado, pensando assim, eu organizei tudo isso e agora não posso sentar aqui na frente para desfrutar de tudo isso que eu trabalhei para fazer. E ele disse ali que naquele momento ele ficou ali pensando e meditando sobre isso. Então, o versículo 6 e 7 fala que você não deve se gloriar na presença do rei, não se colocar no lugar dos grandes. Espere que digam para você, venha aqui. É melhor do que você entrar numa festa em que você pensa que você é o melhor amigo daquela pessoa que está te recebendo naquela festa, que é o anfitrião. E de repente chega alguém que é muito mais íntimo e muito mais amigo da pessoa. E a pessoa vai dizer, você pode sentar ali no fundo, que esse amigo aqui é muito amigo meu? Então, quando você é convidado para participar de uma festa, espere que o anfitrião diga a você, venha até aqui comigo, sente-se aqui. É melhor que ele coloque você
onde Ele reservou para você do que você ser humilhado. Voltando para o exemplo do pastor, se aquela pessoa que faltou até aquele momento chegasse depois e apresentasse a sua identidade dizendo eu sou a pessoa para quem essa cadeira foi reservada, aquela pessoa poderia sentar naquele lugar que o próprio pastor reservou para aquela pessoa. Mas ele, mesmo sendo o pastor, depois dele ter indicado os lugares, não cabia mais a ele sentar naquele lugar sem passar por essa humilhação de o segurança que estava responsável pela organização dizer para ele: você não pode sentar aqui porque não é o seu nome que está aqui. Então aqui fica uma orientação, muitas vezes que poupa uma humilhação da nossa vida. Saiba se posicionar quando você está nos eventos sociais. Saiba se posicionar porque, por mais que você seja amigo do anfitrião, você não sabe quem são os outros amigos que ele tem e qual o nível de amizade que ele tem com essas outras pessoas, que pode ser muito maior do que o nível de amizade que você tem em relação a essa pessoa. Verso 8. Não te apresses a litigar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Então esses 3 versículos ensinam que você não deve ter pressa em entrar com processos judiciais com outras pessoas, ou entrar com processos dentro do seu local de trabalho querendo questionar o outro. Não tenha pressa em fazer isso. Não tenha pressa em entrar num conflito. Porque para você chegar no final e de repente aquele que você contra quem você litigou apresentar documentos, apresentar provas, apresentar fatos que façam com que você fique confuso, que você não sabia. Em outras palavras, para que você entre num processo, é necessário que você conheça muito bem os detalhes e os fatos que você julga que você tem direito. Porque se você entrar num processo sem ter certeza, muita certeza de que você tem o direito, a outra parte pode te surpreender. Veja, ó, o versículo 8 fala, né? Não comece a litigar para depois, no final, você não saber o que fazer, podendo te confundir o teu próximo. Ou seja, de repente, aquela pessoa contra quem você tem uma discussão tem um documento, uma prova que mostra que é você que está errado. Então, tem muitas pessoas que entram com processos pensando, mas eu achava que eu tinha o direito. Achar que tem o direito é uma coisa. Você ter certeza de que você tem realmente o direito é outra, muito diferente. Só entre num processo se você souber exatamente que você tem o direito. Se um advogado te disse que você tem o direito, consulte um segundo, um terceiro. Avalie se vale a pena entrar em discussão com a outra parte. Veja que o verso 9, ele está completando o 8. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo. Ou seja, procura primeiro conversar com a pessoa e ver se você consegue resolver o problema diretamente com ele. E não descubras o segredo de outro. Ele completa aqui o versículo 9, não fique falando do segredo das pessoas que você fica sabendo, para que não te desonre o que o ouvir. Quando você conta o segredo de um terceiro para uma pessoa, aquela pessoa que está vendo, ouvindo, você contando o segredo das outras pessoas, vai olhar para você e vai dizer: você não tem honra, porque você ouviu esse segredo da outra pessoa e veio contar para mim. Então imagine se eu contasse o meu segredo para você. Você estaria agora contando da minha vida para as outras pessoas. Então não conte o segredo do outro para que não te desonre o que o ouvir. Quem te ouvir vai perceber que você é uma pessoa que não sabe guardar segredo. Não se apartando de ti a infâmia. O que é infâmia?
E infâmia é a má fama. Você vai ficar com fama de fofoqueiro. Vai ficar com fama de quem não tem capacidade de guardar segredo. Vai ficar com fama de que você é uma pessoa desleal. Vai ficar com fama de que você é uma pessoa que não se pode confiar. Então, não descubra. O versículo 8 e 9 discuta as questões diretamente com a pessoa. Antes de entrar com o processo, avalie se você sabe todos os fatos e detalhes, para ter certeza de que você não vai ficar confundido no final do processo. E não descubra o segredo das pessoas, para que você não fique com infâmia. Versículo 11. E antes de ir para o 11, se uma pessoa conta o segredo de um terceiro para você, saiba que o seu segredo que você contar para essa pessoa amanhã estará na boca de todo mundo. Se uma pessoa faz isso com você, é hora de você não contar nada para essa pessoa e não confiar nela. E até mesmo se a pessoa for muito observadora, daquelas que vê o que você faz, onde você vai, o que você come, o que você veste, o que você tem, é melhor até você tirar essa pessoa da sua amizade. Como diz aqui no versículo 4, tira da prata as escórias, tira a escória dos maus amigos, para que você possa ser uma prata e ser vaso na mão de Deus. Verso 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Veja que o versículo 11 fala aqui de uma coisa honrosa, né? Imagine você está ali participando de um banquete e vem ali maçãs que vêm servidas, né? Em salva de prata. Maçãs ali, né? Que foram temperadas, foram preparadas de uma forma especial. Talvez você que nunca ouviu falar sobre alimentos com ouro, lá no Catar existe um chefe de cozinha, um restaurante ali muito caro, em que eles preparam as carnes com ouro. Então, eles usam o ouro em pó e um dos temperos que é colocado na preparação da carne é o ouro. Então, quando você lê essa passagem aqui, como maçãs de ouro em salvas de prata, você pode pensar assim, da onde que existe maçã de ouro? Lembre-se que quem escreveu Provérbios foi Salomão e que Salomão era rei. Então, a preparação de alimentos usando o ouro como um dos elementos ali da preparação é algo possível. E aqui ele fala assim, podemos interpretar assim, como uma refeição muito especial, que é servida com muita honra, assim é quando você diz uma palavra no tempo certo, ou seja, quão bom é você saber o que dizer na hora certa para a pessoa. É como a melhor refeição servida na melhor forma para a pessoa. Porque assim como uma boa refeição servida de uma forma especial traz alegria e felicidade naquele momento, quando a pessoa está em angústia e ela recebe aquela palavra, a pessoa consegue resolver o problema, consegue sair da situação de angústia que ela estava, ela recebe a mesma felicidade. Esse versículo 11 é uma comparação que Salomão usa para falar a respeito de dizer a palavra certa no tempo certo. Verso 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio, repreensor para o ouvido ouvinte. É aqui, mais uma vez, Salomão usa esse elemento de metáfora, de comparação. Ele fala, assim como alguém que coloca um pendente de ouro, coloca uma gargantilha de ouro fino, que se destaca, que chama a atenção pelo brilho, pela beleza do ouro, aquele sábio que repreende o ouvido que é ouvinte, né, também recebe esse mesmo brilho.
Veja que o versículo 12 fala que é o sábio que repreende o ouvido que é ouvinte. Porque se você repreende o tolo não quer ouvir você. O tolo, ele se revolta quando o sábio o repreende. Então, o sábio, que é sábio, ele não repreende o tolo. O sábio, ele sabe que ele tem um conselho, ele presta atenção na pessoa e no comportamento dela e verifica se ela é tola ou se ela é sábia. E ele verifica se a pessoa vai ouvir ou não. Se ele percebe que a pessoa não o ouvirá, ele fica em silêncio. Ele não fala nada. Ele fala apenas: continue a sua vida. Mas quando ele percebe que é um outro sábio, um outro ouvinte que ainda não sabe daquilo, mas que está preocupado em conhecer as coisas, ele repreende. E o ouvido, que é ouvinte, aquele que é sábio, que não sabia daquilo, escuta e muda a rota do caminho e agradece ao sábio. Então, o versículo 12 está falando que quando você é sábio, você repreende o ouvido que é ouvinte, é como isso é a mesma coisa que o pendente de ouro e as gargantilhas de ouro fino. Ou seja, isso é maravilhoso, é algo muito bom. Verso 13. Como frieza de neve no tempo da cega, a cega é a colheita, né? Como frieza de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Mais uma vez, ele está usando a comparação aqui. Quando o tempo da colheita é o tempo que deve estar calor, porque o tempo da frieza de neve é o tempo em que tudo está morto. Então, a frieza de neve é algo que é inesperado no tempo da colheita. Você não espera que venha neve nesse tempo. Assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Então, você encontrar um mensageiro que é fiel, encontrar um mensageiro fiel é difícil. Então, quando aquele que os seus senhores, aquele que manda um mensageiro comunicar uma mensagem para outra pessoa e esse mensageiro entrega a palavra certa, né, ele se alegra, porque ele sabe que a mensagem que ele quis comunicar foi comunicada de forma exata, exatamente o que ele queria comunicar. Então, é difícil de encontrar um mensageiro fiel, o versículo 13 está dizendo. Versículo 14: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Mais uma vez ele está usando a comparativa, né? Você olha para as nuvens e ventos e você espera que venha chuva. Quando a chuva não vem, você fica pensando: que nuvem é essa? Que vento é esse? Então, aquele que se gaba falsamente de dádivas, aquele que diz que é o que não é, que tem o que não tem, é como nuvem e vento que não traz chuva. É alguém que fala à toa. Versículo por que esse provérbio está aqui? Esse provérbio está aqui para que você preste atenção. Eu também, né? Para que nós prestemos atenção nas pessoas que se aproximam de nós. Se uma pessoa fica contando muita vantagem, fala demais, que fez muita coisa, que tem muita coisa, às vezes a pessoa está contando aquilo porque ela quer se aproximar de nós por algum interesse. E quando você vê que uma pessoa age assim, você vê que essa pessoa é uma pessoa sem conteúdo, que ela é uma pessoa vazia, que ela é uma pessoa que tem que ser colocada para fora da sua vida. É uma escória. Como diz aqui o versículo 4 que nós lemos, né? Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Uma pessoa dessa liga para você para conversar sobre coisas aleatórias e não vai trazer nada para a sua vida. Vai tomar o seu tempo, vai atrapalhar o seu caminho. Então, é uma pessoa para você considerar tirar da sua vida. Verso 15:
pela longanimidade. Longanimidade significa paciência. É longo ânimo. Então é um ânimo que é longo, ou seja, é paciência. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Ou seja, quando você quer convencer o príncipe, alguém que está num cargo de liderança, para fazer alguma coisa que é do seu interesse, você tem que saber que quem está em posições de governo recebe visitas de muitas pessoas que têm os seus próprios interesses. Para que você consiga fazer com que o seu interesse seja atendido pelo príncipe, você tem que ter paciência. Você tem que apresentar o projeto, tem que mostrar por que vai ser bom para que seja feito do jeito como você está propondo. Você tem que ter paciência. Quando você está lidando com um príncipe, quando você está lidando com pessoas que governam, que lideram, você tem que ter a forma certa e tem que ter paciência para conversar com ele. E aí, a parte final do versículo 15: e a língua branda quebranta os ossos. Ou seja, os ossos são a parte mais interna, mais profunda do nosso corpo. A língua branda significa que quando a pessoa tem sabedoria naquilo que fala, ela consegue convencer as pessoas, por mais que elas estejam endurecidas e não queiram fazer alguma coisa, a língua branda consegue mostrar para a pessoa que ela pode fazer de maneira diferente. A língua branda é aquela língua que consegue convencer as pessoas. E é um complemento da primeira parte. É pela paciência, pelo longo ânimo que você convence o príncipe. Para que você convença o príncipe, se o príncipe estiver com o seu coração endurecido para te atender, a solução é você usar a língua de forma branda. A língua branda, os argumentos certos, os argumentos ditos no tempo certo, como diz aqui o versículo anterior aqui, né? Que nós lemos aqui no versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Você conseguir encontrar, servir a palavra certa, no lugar certo, encaixando no lugar certo, é o que vai fazer com que o príncipe se convença e possa dar ouvidos àquilo que você deseja que seja feito. Verso 16: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. O versículo 16 é um versículo contra a glutonaria. O mel não é propriamente o mel, é tudo aquilo que é gostoso, é tudo aquilo que faz com que você tenha apetite para comer. Então ele fala: nunca coma, por mais que a comida esteja maravilhosamente deliciosa, coma o que é suficiente. Então tem muitas pessoas que vão ali em churrascarias e dizem: hoje eu vou comer até dar prejuízo para esse restaurante. E comem, 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 até passarem mal. O texto está dizendo: para que você vai fazer isso? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Versículo 17: retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Esse é o último versículo que eu vou ler aqui, porque já estamos em 33 minutos. Essas aulas são de 30 a 35 minutos. Então é o versículo 17: retira o pé da casa do teu próximo, para que não se canse, não se enfade de ti e te aborreça. Então, você tem aquelas pessoas que gostam muito de ficar visitando os vizinhos. Ficam o tempo todo visitando o vizinho. Talvez o teu vizinho não tenha falado para você que foi lá 3 vezes nessa semana bater na porta dele. Mas você precisa avaliar até que ponto você não está tomando o espaço dele. Que as pessoas muitas vezes gostam de ter a sua privacidade. Modere a sua visita para os seus vizinhos, para os seus parentes.
Dê o tempo certo em relação a essas visitas. Veja qual o tipo de relacionamento que você tem com o próximo para que não chegue o momento em que o seu vizinho diga para você: Você não tem nada para fazer hoje? Porque daí você vai receber uma pergunta indelicada: Você não tem alguma coisa para a sua casa para você fazer? Ele vai estar ali te aborrecendo porque você está indo muito na casa dele. Então modere isso. Essas são esses versículos aqui que nós meditamos nesse tempo dessa aula de número 47. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa de alguns desses conselhos desses provérbios que nós lemos aqui nessa aula. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus.